Bom dia a todos. Vamos recomeçar o segundo dia do 9º Congresso de Treinadores. Ontem foi realmente um dia em cheio de sessões plenárias extraordinárias, workshops também, testemunhos fabulosos. Houve tempo para partilha entre os vários treinadores das várias modalidades e esse é um dos grandes objetivos e uma das grandes particularidades da Confederação de Treinadores, que junta os treinadores de todas as modalidades para que haja um bocadinho esta noção de uma ordem dos treinadores e poderem fazer-se o caminho do reconhecimento da carreira do treinador. Queria passar de imediato então à terceira conferência plenária, esta vez chamada Muniz Pereira. O tema da conferência chama-se Comunicação dentro e fora da equipa. E temos aqui dois grandes intervenientes, Ivo Vieira, treinador de futebol da UEFA Pro, e o nosso moderador, que passo a apresentar, Carlos Diniz, é coordenador da Associação de Futebol de Lisboa, treinador de formação do Sporting, Clube Portugal, consultor de fundos de investimento do Sporting Portugal Fund e Benfica Star Fund, e da YFM para a certificação de entidades formadoras da Federação Portuguesa de Futebol. Carlos Diniz é também vice-presidente da Confederação e agora, Carlos, o pontapé de saída é teu. Obrigada. Então, bom dia. Bom dia a todos, os presentes e, obviamente, aqueles que estão à distância, porque fazem parte do nosso público e são também muito importantes. Ontem tivemos já a presença do Ivo na temática exclusiva do futebol, mas faria questão de voltar de alguma maneira a apresentá-lo, porque me parece sempre importante o percurso e a vivência de cada um, todas naturalmente diferentes, diversificadas, mas determinantes e importantes naquilo que é a evolução do próprio treinador. Começou como jogador no Machico, teve na formação 4 épocas, posteriormente passou para o Nacional, 2 épocas como júnior e curiosamente, coisas que já neste momento são exceção, digamos assim, toda a carreira praticamente de sénior, praticamente não, em exclusividade, foi no Nacional. Acabou cedo, devido a algumas circunstâncias, mas aos 28 anos terminou a carreira, mas sempre como jogador do Nacional, por isso a um nível elevado, e que totalizou, salvo erro, 140 jogos como sénior no Nacional. Depois teve a primeira experiência com o Casimiro Mior como assistente do Nacional, depois posteriormente foi treinador de júniores do Nacional, voltou a ser treinador principal também do Nacional. Curiosamente, numa ilha em que a rivalidade é grande, é bastante grande, diria, passou a treinador da equipa B do Marítimo, foi assistente posteriormente, depois treinador principal da equipa do Marítimo, em que chegou a uma final da Taça da Liga, e digamos que posteriormente há uma viragem de paradigma e vai para o continente e treina o Aves, o Académico, o Estoril, o Moreirense, em que consegue realmente uma excelente prestação. Penso que talvez a melhor prestação do Moreirense na Primeira Liga, 6º lugar. Passou também pelo Vitória Sport Clube, teve uma experiência no estrangeiro, na Arábia Saudita, no Al Ahly, e o último clube foi o Famalicão. Não conseguiu chegar ao final da época, coisa que no futebol português é normalíssima, é difícil, não é? Especialmente nos clubes em que os orçamentos são realmente muito baixos, comparativamente àqueles que lutam para o título. Diria que eu pus aqui uma pequena frase em que definia um pouco aquilo que o Ivo tem, na minha perspectiva, e ele poderá contrariar posteriormente, tem demonstrado como treinador. Normalmente, parece-me que é um treinador objetivo nas suas análises,
que é direto na sua forma de estar e gosta que o futebol tenha um objetivo claro, ou seja, é manter o bom futebol e que o futebol das equipas que treina sejam objetivos e que cheguem à baliza contrária de uma forma relativamente rápida, pelo menos dentro daquilo que é o possível dentro do jogo e das dificuldades do próprio jogo. O nosso tema é um tema, digamos que aliciante, largo, nem sempre fácil, discutível naturalmente, a comunicação interna e externa, relativamente àquilo que o treinador pode transmitir para dentro e para o seio da equipa e aquilo que muitas vezes transmite para o exterior, para os vários agentes, digamos, e para o público em geral, naturalmente. Por isso, acho que a comunicação pode-se confundir sempre um pouco com aquilo que é a liderança de um treinador. O estilo de liderança está, digamos, implícito naquilo que o próprio treinador tem presente para si, aquilo que acha mais importante relativamente às equipas que tem em frente, e o contexto também me parece que de cada equipa, de cada situação, pode alterar claramente aquilo que é a comunicação do treinador. Mas, no essencial, eu diria que o mais importante que o treinador tem em termos de comunicação é colocar, digamos, em sintonia toda a equipa, todo o staff, os jogadores e tudo o que rodeia o próprio envolvimento e o próprio treinador. Por isso, partindo destes pressupostos, eu perguntava ao Ivo que, de uma forma geral, qual é o tipo de comunicação que, de uma forma geral, obviamente, que depois podemos entrar noutras particularidades, tu preferes e aquilo que gostas, ou se tens alguma questão prévia para pôr também, mas o que é que privilegias, digamos assim, em termos de comunicação? Apesar de os contextos, e podemos falar dos vários contextos depois, mas qual é a tua forma de estar perante a equipa e perante, obviamente, o envolvimento da própria equipa? Ok. Bom dia. Não me queria estar a tornar repetitivo, já tiveram aqui pessoas ontem, mas não posso deixar de agradecer à Confederação de Treinadores Portugueses, à Associação de Futebol de Leiria e aos aqui presentes, obviamente, e àqueles que assistem online. Eu acho que nós, em termos de comunicação, temos que ter uma linha, eu vou falar por mim, muito coerente e direta. Eu posso considerar vocês, quem andou aí a tirar os cursos da UEFA, somos apelidados ou comportamentos ou caracterizados com um padrão de treinador mais passivo, menos passivo, direto, indireto, e isso é a terminologia que eu tenho a minha, de uma forma natural, direta e muito frontal, e eu acho que prezo por aquilo que é, independentemente dos contextos, daquilo que é o grupo que temos, a equipa que temos, os jogadores, o perfil, o contexto do clube, acho que nós temos de ser, acima de tudo, verdadeiros, diretos e coerentes naquilo que é a nossa liderança. E nós temos pessoas do outro lado, em que conduzimos, no fundo somos condutores de homens, condutores de recursos humanos, mas não podemos especificar de uma forma muito alargada vários tipos de comportamentos, porque estamos a falar de um grupo onde pensam de maneira diferente, onde todos eles acham e têm essa legitimidade no direito de ter espaço na equipa, de pensar que são uns melhores que outros, e nós, como gestores de recursos humanos, temos que fazer esse trabalho de uma forma íntegra e muito inteligente. Agora, não acredito que consigamos abraçar individualmente todos os atletas. Teríamos que ter uma panóplia de recursos para chegar a todos eles, em que nós, no caminho que é o essencial, que é o resultado desportivo e a qualidade de jogo, iríamos nos perder nesse trilho.
quase de certeza. Por isso, independentemente do contexto, acho que nós temos que ter uma liderança coerente, direta, verdadeira. Eu, quando dizia o apelidado dos treinadores, eu posso considerar que seria um treinador camaleão se tivesse vários tipos de discurso, de abordagem ou de liderança consoante o contexto. Ontem, quem teve a oportunidade de cá estar, já vi um pouco daquilo que eu sou. Não gosto que me digam aquilo que eu quero ouvir, nem digo às pessoas aquilo que eles gostam de ouvir. Eu transmito aquilo que é a minha opinião, a minha ideia, acredito muito naquilo que faço, tenho muitas convicções naquilo que faço, em relação à forma de jogar, em relação à forma de liderar, em relação à frontalidade e ao ser direto com as pessoas que trabalham diretamente, independentemente de serem jogadores, presidentes, diretores, colaboradores, independentemente dos meios, convosco também. Sou uma pessoa de coração livre, às vezes aparento ser uma pessoa muito fechada ou um pouco carrancuda, que é a minha forma de estar, mas depois, quando estou aqui numa conversa normal, abrindo, sendo o mais sincero possível, eu acho que não há muito que enganar. E eu acho que o meu tipo de liderança, respeitando os outros, e de gestão, que está ligada ou interligada uma à outra, passa por aí, por ser coerente, ser verdadeiro, traçar objetivos, traçar uma linha e não me desviar muito consoante o contexto que nós encontramos. É preciso uma adaptação. Tive uma experiência na Arábia que, na realidade, tive que ter uma adaptação àquilo que eram os vícios ou os hábitos das pessoas no então, porque estamos numa realidade diferente. Nós, às vezes, temos que ter capacidade de nos adaptar àquilo que é a cultura dos países, completamente diferente, a forma de trabalhar, a forma de estar, a forma de intervir, e aí tem que haver uma adaptação, mas nunca abdicar daquilo que é o nosso vínculo à liderança que temos e àquilo que nós acreditamos na realidade que somos e que levamos como direção de vida. No entanto, eu acredito que, em função de algumas situações, a tua forma de intervir pode ser diferenciada, digamos assim. Há momentos em que a tua comunicação será, e da forma geral será global, para toda a equipa, quando estamos a falar relativamente à equipa, mas há momentos em que a comunicação pode ser individual ou por grupos parcelares. Tens esse tipo de intervenção, por vezes, ou privilegias claramente a intervenção em grupo? A minha direção em relação à mensagem que passo e a minha intervenção é focada naquilo que é o grupo, porque eu acho que não se consegue, quando se fala de esportes coletivos, considerando que os individuais, com todo o respeito pelos coletivos, ainda são mais aliciantes e mais difíceis em termos de trabalho, arduamente trabalham, eu não posso passar uma mensagem e ajustar e adaptar individualmente a fulano A ou B, ou mesmo passar a mensagem de uma forma para dentro e de outra forma para fora. Há quem tenha essa capacidade ou esses atributos, eu respeito e tenho a minha forma de estar e de ser a esse nível. Eu não consigo estar aqui e falar de uma forma aqui a esta plateia e depois lá fora falar de outra. Não consigo ter dois discursos. Eu não acredito, e se alguém aqui teve a oportunidade já alguma vez de ver declarações minhas, eu não consigo olhar e ver que a minha equipa não teve um bom desempenho e querer passar uma mensagem para fora que até fizemos bem e tivemos alguma infelicidade. Não consigo, porque eu considero que as pessoas são tão inteligentes ou mais do que eu, veem o mesmo ou melhor do que eu. E não vale a pena nós nos enganarmos, não vale a pena eu ter uma mensagem dentro e depois passar uma mensagem para me proteger para fora. Não, eu sou puro como o sangue, e se eu jogo mal, eu admito que jogo mal dentro e fora. Tento é ser o mais verdadeiro possível e o impacto inicial que nós temos com os nossos atletas é fundamental. Fazê-los acreditar em nós, confiar em nós, mas através da verdade,
porque depois nós, como falava há pouco, vamos nos perder nesse trilho, nesse caminho, porque vamos ter que nos agarrar a muitas pontas, que é fazer essa gestão, passar uma mensagem de uma forma para dentro, passar de outra. Nós assumimos as nossas responsabilidades, os atletas sabem de antemão que eu serei sempre aquilo que eles quiserem, porque nós, treinadores, dependemos dos atletas, e serei sempre uma pessoa frontal, direta e verdadeira com os mesmos. Obviamente, algum cuidado não expor, e já cometi alguns erros em relação a isso, vamos maturando, vamos crescendo e vamos melhorando em alguns aspectos, isso é o processo natural de vida, mas nunca pôr os jogadores em causa, mas fazê-los perceber que não tiveram ao nível que nós esperaríamos ou não tiveram o desempenho, e eu faço uma autocrítica, obviamente, primeiro do que criticar os atletas ou fazer observações, porque nós no gabinete falamos sobre eles, sobre o desempenho, sobre o comportamento, sobre tudo. Depois, para fora, obviamente, adequar essa mensagem ou essa comunicação, mas não a camuflar e manipular aquilo que aconteceu. Não expor o atleta, ser verdadeiro naquilo que foi o desempenho dos mesmos, naquilo que foi o comportamento dos mesmos, sem expor individualidades, mas mantendo essa coerência em termos de leitura daquilo que acontece no jogo, mais propriamente, que é a grande montra daquilo que se faz à semana, e funciono dessa forma e não tenho grandes diferenciações naquilo que passa. Sim, eu percebo isso, mas quando as coisas não correm tão bem no jogo e a tua comunicação é verdadeira para a comunicação social, para o público em geral, para os adeptos, para todo o envolvimento do próprio jogo e do futebol, depois, passado um dia, 2 dias, quando há o primeiro treino, a tua forma de comunicar é mais agressiva, menos agressiva, mantens o mesmo discurso, és mais objetivo, digamos assim, depois em termos daquilo que é a análise do que se passou, e focalizas claramente aquilo que, na tua opinião, correu menos bem, na opinião da equipa técnica, naturalmente, depois de escalpelizarem tudo o que foi o jogo. Mudas alguma coisa no teu discurso? És mais incisivo, mais preocupado com os pormenores, ou mais agressivo com um ou outro atleta? Agressivo no bom sentido, naturalmente. O agressivo, pois claro. Mas quando estou a falar agressivo é mais objetivo naquilo que é os comportamentos. A intensidade do comportamento Isso, pode ser por aí. Obviamente que isso quase que se chama correção, e qualquer elemento que está ligado ao treino, seja ao coletivo, seja individual, obviamente que corrige e identifica aquilo que foram os problemas, as coisas menos bem feitas, e através da mensagem que passa ou do próprio exercício em si em treino, faz a correção a procurar o melhoramento daquilo que não correu tão bem. Eu acho que isso é um processo natural que qualquer treinador segue. Obviamente depois tem, e é o cunho pessoal de cada um, a forma como faz, para ter o efeito devido ou não. Eu não posso, em termos comparativos, dizer que eu faço assim e fulano faz assado. Eu tenho a minha forma de fazê-lo, é de uma forma intensa, de uma forma vincada. Eu sou muito seguro daquilo que faço e deixo os meus atletas à vontade para me questionarem sobre qualquer que seja a questão, em termos de exercício de treino, em termos de jogo, porque eu não faço com dúvidas, faço com certezas, faço com convicção, e tenho sempre a resposta para aquilo que é a pergunta, seja a nível verbal, seja a nível comportamental do atleta. Nesse aspecto estou muito à vontade, tento identificar, tento arranjar alternativa para aquilo que é o problema, e também, obviamente, focar muitas vezes aquilo que se faz de bom, mas no fundo, de forma geral, é isso: identificar, corrigir, ser incisivo. Há vezes que, em termos de grupo, o comportamento não é o melhor, fazê-los sentir que têm que fazer mais. Nós sabemos que o futebol está regado desses comportamentos em termos motivacionais ou comportamentais. Quando se joga uma equipa média com uma equipa grande, a motivação já lá está, não precisamos motivar os jogadores, a autoestima está super elevada, nós provavelmente podemos controlar
o estado emocional dos atletas. Provavelmente com uma equipa do mesmo nível já temos que ter um comportamento diferente e uma abordagem diferente, porque o estado emocional deles baixa ligeiramente, temos que motivá-los, concentrá-los naquilo que é o jogo, naquilo que é o objetivo, porque o subconsciente, eu costumo dizer que é como uma cobra, enrola-se pelo corpo e pela mente do atleta, e pensam muitas vezes, como é um jogo de grau de dificuldade razoável ou idêntica, acham que fazer o suficiente dá para ganhar, e muitas vezes não dá, ou a maioria das vezes não dá. Tem que estar no meio das suas capacidades. Eu acho que equipas de meia tabela, se estiverem ao nível daquilo que muitas vezes é o seu desempenho, com equipas que lutam por outros objetivos, de ser campeão, por exemplo, falando dos 3 grandes, mais Bragas, mais Vitórias, também são equipas de grande dimensão. Se tiverem esse comportamento com as equipas do mesmo nível, estarão sempre mais perto de conseguir o sucesso. Por isso, na tua perspectiva e na tua forma de estar, digamos que uma perspectiva de comunicação recíproca, aceitando aquilo que são as dúvidas ou a perspectiva dos próprios jogadores, que é uma forma de estar importante para ti, porque pode resolver muitos dos problemas internos em termos daquilo que pedes no treino, não é? Porque a grande comunicação, digamos assim, do treinador tem a ver com o próprio treino, não é? E até com os exercícios que implementa para chegar depois àquilo que são as ideias do treinador, ao modelo de jogo, à forma de estar em campo da própria equipa. Essa, para mim, é uma das grandes formas de comunicação, a implementação do exercício e depois o conseguir pô-lo em prática no próprio jogo. E daí também essa questão da comunicação que referiste, e aceitares e promoveres até o próprio diálogo com os jogadores. Tem sido, na tua perspectiva, produtivo essa questão, essa forma de estar? Eu acho que isso não só resolve problemas, como também faz-nos crescer. Podia dizer aqui que o mais fácil é ser treinador com chicote, mas eu não vou, no processo de aprendizagem, crescer nem evoluir a esse nível. Porque nós, quando delegamos só para fazer e não há uma contraposição da outra parte, não nos faz pensar, não nos faz refletir, não nos faz melhorar. E eu acho que essa abertura faz com que também nós possamos estar do lado ou do outro lado, quem no fundo executa aquilo que nós pedimos. E eu acho que isso é uma janela muito interessante para o nosso crescimento. Sentir aquilo que o jogador quer, sentir aquilo que o jogador passa, perceber aquilo que é o comportamento e a dificuldade do atleta. Por isso, não é, obviamente, um espaço de debate entre mim e os atletas, mas sim um espaço, algumas observações, ao debate de algumas questões que aconteceram na realidade, no jogo, no treino, a espaços. Também não podemos fazer aqui uma relação de discussão treinadores-jogadores, porque senão, aí era mais complicado. É muito complicado e desfazia-se aquilo que é a essência de treinador-atleta. Agora, eu acho que tem que haver sempre esse repostar no bom sentido do atleta, porque o atleta tem dúvidas em termos táticos, em termos de comportamento, em termos de decisão, na própria tomada da mesma. E nós somos os condutores dos mesmos, nós damos as ferramentas, nós guiamos os atletas. Agora, se nós, quando guiamos um carro, temos que saber o carro que temos em mão, e o carro vai-nos dando respostas, se o pneu está bom, se não está, se o motor deu resposta a acelerar ou não, se a embreagem está boa ou não. No fundo, são os nossos atletas, e nós somos os condutores desses recursos humanos, no fundo, e temos que perceber aquilo que está do outro lado, e é nessa abertura que eu tenho com os meus atletas que faço com que isso aconteça e que eles sejam mais competentes, sejam melhores homens acima de tudo, e que eu também possa crescer a esse nível de conhecimento. Podemos passar a outras questões. Eu parece-me que estas são questões importantes, porque por vezes, eu acredito, nem todos os grupos estão preparados
para estabelecer uma comunicação dessas? Não, Pode acontecer. Nós é que temos que provocar isso muitas Exatamente, vezes. sim, Porque penso que sim. Sim, a abertura tem que ser do treinador, naturalmente. não falam, não se expõem, jogadores mais fechados. Nós temos que perceber o que temos à frente. Claro. Se é um grupo que é mais solto, que é mais interativo, ok, tudo bem, aí até temos que esfriar. Agora, quando é um grupo muito fechado, muito calado, nós próprios temos que provocar esse comportamento nos mesmos. Ok. Normalmente, no princípio da época, definimos objetivos e nem sempre esses objetivos são conseguidos. E quando se chega a meio de uma época, ou mesmo às vezes no princípio os objetivos não estão a ser conseguidos, mudas a tua forma de comunicar, mudas a tua forma de estar em termos do comportamento da equipa, alteras alguma coisa em termos daquilo que é a tua comunicação, até no próprio treino, na forma de intervir, mudas alguma coisa também em termos daquilo que pensas que estrategicamente ou perante aquilo que são os teus princípios de jogo, eles não estão a conseguir absorver claramente a tua mensagem e mudas alguma coisa relativamente a tudo isso? Eu ainda ontem tive a oportunidade de dizer cá que eu sou um bocadinho teimoso, para não dizer muito. Eu não altero aquilo que é o meu fio condutor. Eu não, como disse há pouco, eu não consigo, mesmo tendo que ajustar ou não perante aquilo que é o objetivo e o resultado imediato, não está próximo daquilo que se pretende, eu tenho que ajustar a minha mente àquilo que eu passo aos atletas e fazer com que eles possam chegar a esses mesmos objetivos traçados, porque está longe de mim criar objetivos, passar outra mensagem ou ajustar é desistir dos mesmos. Eu acho que nós, quando criamos objetivos, não podemos desistir dos mesmos. Eu acho que passando essa mensagem de ajustar em relação àquilo que é o objetivo principal, eu prefiro, pelo contrário, motivar, obviamente com estratégias, fazê-los acreditar que é possível. Em termos matemáticos, se não for possível, nós temos que admitir, mas nunca podemos nos desviar daquilo que é o nosso perfil como treinador, a nossa ideia, porque lá vai aí ter aquela expressão que eu tive há pouco, passamos a ser treinadores camaleão. É preciso nos ajustar, é preciso ter essa ginástica, mas não em relação àquilo que são os objetivos, porque isso assim é muito fácil traçar objetivos. Eu estou sempre os ajustando. Olha, vamos jogar para ser campeões e estamos a 10 pontos do primeiro ou a 15, vamos agora nos ajustar para a Europa. Estamos a 10, vamos nos ajustar para fazer um campeonato aqui equilibrado. Estamos lá em baixo, vamos nos ajustar para não descer de divisão. E depois vamos ajustar para quê? Para ir para a segunda liga, ou da segunda liga para a Liga 3. Para mim não faz muito sentido. Eu tenho que encontrar argumentos, tenho que encontrar matéria-prima para fazer os jogadores seguir aqueles objetivos, continuar a acreditar naquilo que é a ideia, acreditar no potencial dos mesmos, valorizar aquilo que eles fazem, mesmo as coisas não correndo bem, em vez do ajustamento para então, distanciar daquilo que é o objetivo. Procuras soluções, claramente, em vez de procurar outro. Claro. Porque o mais fácil é redefinir objetivos. O mais fácil é no lançamento do peso conseguir mandar a bola a 30 metros e depois não pedir para chegar aos 31. Olha, agora fizeste 30, se fizeres 25 está bom. E depois se fizeres 20, eu estou aqui em termos de objetivos, baixar os objetivos dos atletas, okay? E não estou a fazê-los crescer. Por isso, eu acho que nós temos que encontrar sempre as soluções. Obviamente que isso tem estratégias em termos mentais, em termos de trabalho, em prática, mas o caminho, na minha opinião, tem que ser esse, respeitando aquilo que é o caminho que os outros fazem. Muito bem. Relativamente à comunicação com os vários agentes desportivos que gravitam no seio do clube, do próprio futebol, o teu comportamento é, digamos que, idêntico pelo teu discurso. Nós vamos percebendo aquilo que
qual é a tua atitude, a tua forma de estar. Mas tens algum comportamento diferenciado quando falas relativamente aos diretores, aos árbitros, à comunicação social, a qualquer, pronto, aos agentes do futebol de uma forma geral? Verdadeiro e frontal direto com os atletas, verdadeiro frontal com os órgãos de comunicação social, verdadeiro frontal com os dirigentes, com presidentes, com tudo o que anda à minha volta. Eu só sei estar assim no futebol. Já vou-me repetir, há coisinhas que eu vou repetir. Já perdi muito por ser assim, mas ganhei uma paz de espírito e quando me deito, ainda esta noite o jantar acabou tarde, e dormi como um anjo, como um santo, e acordei cedo, e isso é o que eu levo da vida. É aquilo que eu sou como pessoa, é aquilo que é a minha frontalidade, a minha forma de estar. Eu costumo dizer que quando deixar o futebol vou ter sempre alguém a me ligar para tomar um café, a me ligar para almoçar, ao invés de não ter ninguém que me ligue para me fazer companhia. Porque aquelas pessoas que me conhecem, obviamente que aqui não me conhecem pessoalmente, sabem que eu sou assim, não desvio esta minha forma de ser, mesmo perdendo muita coisa, que eu acho que ganho a minha saúde mental, aquilo que é o meu comportamento perante as pessoas, de uma forma muito séria, muito direta, muito frontal. E a título de exemplo, vós sabeis que muitas vezes em relação à comunicação, depois dos jogos, no flash e tudo mais, as pessoas tentam me direcionar para algumas questões e eu faço questão também de pôr as pessoas, não é para o lado, mas deixa estar que eu faço as coisas à minha maneira. É um pouco isto, eu não gosto de me preparar, vão-me fazer a pergunta, não sei o quê, não. Como eu vivo assim, como eu sou assim, eu gosto de perguntas inesperadas dos jornalistas, dos moderadores, tudo. E como eu não tenho nada a esconder, e sou uma pessoa direta e verdadeira, não tenho que andar com trunfos na manga. Obviamente que há pessoas que gostam, há outras pessoas que não gostam. Eu respeito, mas eu não vou mudar por alguém deixar de gostar ou não. Eu vou mudar se eu não gostasse daquilo que eu sou. Se eu olhasse para o espelho e não gostasse de me ver. Agora já nem gosto de me ver tanto, que já vai-me crescendo uns pretos, que os brancos cobriram todos. Mas vais ter que te habituar. Gosto dessa transparência. Não vou preparado para entrevistas. Qualquer sítio que eu vou de uma forma muito natural. Transparente. Sim, e para o debate. Ok. Relativamente, eu vou questionar-te mais uma vez e depois tentamos abrir aqui um pouco uma questão ou outra. Ontem foi bom, queriam-me matar aí. Foi? Bom, pronto. Não, tranquilo. Relativamente se te preocupas de alguma maneira ou também atuas como tens exprimido relativamente à comunicação gestual? O treinador no jogo, no próprio treino, tem uma forma de intervir às vezes gestual e a comunicação até se faz de uma forma espontânea com os jogadores, em muitos gestos, em muitas formas de estar, desagrado, por vezes, de satisfação, por vezes. Isso é algo que te preocupa ou te preparas para isso, ou também, como tudo o resto, atuas sempre de uma forma natural sobre esse tipo de aspecto? Acho que há uma forma mista, como diz o outro. O meu filho, lá em casa, basta a forma como eu olho para ele e não preciso falar. O gesto vale mais que 1000 palavras ou coisa assim. E com os atletas é a mesma coisa. Eles, às vezes, quando eu chego de manhã, eles já conseguem perceber se eu estou bem disposto ou se não estou, ao mesmo tempo, se é para andarem ou não, da perna. Eu também olho para eles e já sei mais ou menos o que é que vai ser o treino naquele dia. Eu, infelizmente, já fiz questão de dizer isto ontem e orgulho-me disso. Eu não tenho formação académica e fui formado no Calhau,
com engenheiros, com arquitetos, com advogados, com bêbados, com drogados, com sem-abrigos, e tive a escola da vida. Não passei por isso, felizmente, mas convivi com essas pessoas, e ainda hoje convivo com muitas pessoas dessas. E nós vamos crescendo, vamos evoluindo em relação àquilo que é os nossos comportamentos, e vamos ajustando naquilo que é a intervenção verbal e a intervenção gestual. Eu acho que está sempre associada a uma à outra, porque até quando se fala, esboça-se sempre um movimento qualquer. E isso passam a ser movimentos padrão, quando quer passar um tipo de mensagem ou outro. Agora, eu tenho as duas formas. Às vezes é preciso levantar a voz, às vezes basta apenas um olhar, apenas um gesto. Eu acho que elas estão, no fundo, interligadas as duas. É uma forma mista de comunicar com os atletas e com o cidadão em comum. Muito bem. Haveria aqui a possibilidade de intervenção de quem está presente, naturalmente, e se podiam pôr aqui alguma questão relativamente ao tema, ao Ivo. Abrimos hostilidades aqui, na fila da frente. Deve ser bom. Para me intimidar, não vai conseguir. Para testar tudo o que o Ivo acabou de dizer. Não, para intimidar, não. Até porque eu, sendo do handball, obviamente que intimido mais do que se fosse do Joguei handball também. Joguei tudo. Uma observação, só que eu passou-me, desculpe lá, Presidente. À vontade. Eu fiz carreira no Nacional, que é difícil hoje em dia fazer 15 anos, porque eu não era grande coisa, senão essa é a razão que eu fiquei sempre lá, senão tinha saído, obviamente. Eu não estive no workshop de ontem da parte da tarde, portanto, eventualmente poderão ter colocado, são duas questões simples e tem muito a ver também, se calhar, com muitos dos treinadores que nos estão a assistir e que estão ao início de carreira. Sentiu, desde o primeiro dia que começou como treinador até ao dia 2, terá feito algumas transformações ou não, parecendo-me a mim que o Ivo é uma pessoa coerente e, portanto, que é a pessoa, desde que nasceu até hoje, é a mesma pessoa do ponto de vista de estar. Cresci mais um bocadinho. Um bocadinho mais. Mas certamente que os primeiros contactos que teve com os seus atletas, nos primeiros dias de treino, aos dias de hoje, poderá ter havido algumas coisas que o Ivo foi aperfeiçoando. E a primeira pergunta é que conselhos é que daria aos treinadores que estão a iniciar uma carreira, seja com jovens, seja no alto rendimento, no processo de comunicação, quais é que são os pormenores que eles devem se ir apercebendo neles próprios que possam melhorar. E a segunda questão, não sendo o Ivo um pouco mais novo do que eu, ou seja, bastante mais novo do que eu, viveu as duas sociedades, a sociedade sem ser uma sociedade digital e a sociedade digital. Antigamente falavam de nós treinadores no café e nós não ouvíamos, se calhar era bom, hoje o café passou para as redes sociais e pessoalmente eu acho que os atletas até sofrem bastante mais do que os treinadores com isso, porque nem sempre têm informação para saberem lidar com isso. Portanto, também é um processo de comunicação e, portanto, também que dicas ou ideias deixaria para os treinadores para saberem lidar com esta sociedade que se vai transformando. Não vou dizer que é para melhor ou para pior, é uma inevitabilidade e que nós temos que nos adaptar enquanto treinadores. Muito obrigado. Okay. Eu aconselhava os jovens treinadores, mas eu acho que mais importante era aconselhar os dirigentes. A minha evolução como pessoa e como treinador foi adquirir conhecimento, aprendizagem com os outros, partilha, debate, trabalho, tudo. Eu, aos treinadores jovens, e mudei para melhor, obviamente, que é o processo natural de vida, se bebermos conhecimento, aprendizagem, eu acho que devem lutar, perseguir aquilo que são os seus sonhos e correr atrás deles. Nunca desistir, como eu dizia ontem, não lamentar que não tiveram as oportunidades, mas trabalhar para tê-las. Eu acho que isso é fundamental. Agora, é difícil estas pessoas lutarem por objetivos de vida quando se têm outras a liderar
que privilegiam mais o resultado desportivo do que o crescimento humano associado ao resultado imediato, ou como queiram chamar. Hoje em dia eu acho que nós temos que mudar um bocadinho esta faceta daquilo que é o futebol de formação, porque aqueles que estão a começar, quase todos eles trabalham no futebol de formação. E todos eles são expostos de uma forma perante aquilo que é o resultado e não perante aquilo que é o crescimento dos atletas. A formação, a aprendizagem e o crescimento, volto a repetir que é uma palavra muito interessante, dos próprios miúdos, a nível social, a nível desportivo, e depois põe-se em causa quem quer executar um trabalho de longa duração ou prolongado no tempo, para fazê-los crescer a todos os níveis. E eu acho que mais que aconselhar os jovens treinadores é lhes dizer que devem seguir o seu rumo com dignidade, com verdade, acreditando nas suas capacidades, bebendo conhecimento, continuando a estudar, mas, mais que tudo, nós devíamos fazer alguns workshops, ou coisa assim, não me expresso lá muito bem, para dirigentes, para perceber que estas pessoas que trabalham e que iniciam carreira têm que ter espaço para desenvolver o seu trabalho. E muitas vezes não têm, porque estão dependentes se ganharam ao fim de semana ou não. Estamos a falar de miúdos de 8 anos, 10 anos. É inconcebível. O futebol de formação hoje está uma loucura. Não de uma forma boa, mas pelo contrário. Eu já presenciei isso na Madeira. Fiquei super desiludido com aquilo que se passa em relação a árbitros, pais, os próprios dirigentes. Porque o dirigente tem que ser um escudo para poder proteger o trabalho do treinador. E isso não acontece, porque mais fácil é deixar as coisas andar, não intervir, porque também a posição deles está em jogo. Eu vou pôr sempre a minha posição como treinador em jogo, porque eu prefiro não estar a treinar e ser aquilo que sou, do que estar a treinar a ser aquilo que os outros querem. Ponto. E eu peço a eles que sejam assim, não é fácil. Em relação à segunda questão, isso é uma situação muito pertinente, porque eu acho que as redes sociais dão-nos esta distância. Podíamos ter aqui, e ainda bem que estão estas pessoas cá, mas podíamos ter aqui o auditório cheio, podia haver mais contacto. Eu sei que agora a pandemia serve para muita coisa, até a nível político dá jeito para muita coisa, que as pessoas distanciaram-se, tem que ser online, tem que ser tudo. Mas para mim as redes sociais é importante em termos de informação, armazenamento para as grandes empresas, organização. De resto, para ofensa pública é pouco serve neste momento. Há uma pessoa aqui que pega num poste meio, tira-me uma fotografia. Qualquer pessoa que não me conhece tem o direito de me achincalhar e de me chamar nomes nas redes sociais, onde muita gente acompanha. Eu não ligo muito a redes sociais. Eu acho que deveria ser um veículo de informação. Como é que está o nosso país, o que é que anda a acontecer, onde é que houve um incêndio, oxalá que não haja, onde é que houve cheia. Eu acho que devia ser um veículo de informação. E neste momento as redes sociais é um veículo de ofensa. Para aqueles que trabalham, para aqueles que estudam, para eu reter alguma informação naquilo que é útil para o meu trabalho, eu acho que é excelente a proximidade. Nós vemos os miúdos com 2, 3 anos já conseguem manipular o telemóvel tudo de uma forma muito fácil, mas isso depois tira aquilo que é a proximidade das pessoas. Hoje é verdade que quando estou longe é mais fácil estar perto da minha família, mas automaticamente põe-me longe na mesma, põe-me através de uma imagem, através de uma voz. O telefone também tem a própria voz. Eu acho que as redes sociais, se não forem bem utilizadas, é a ferramenta que é bem ou não utilizada, eu acho que não é benéfico para a vida social. É nos pontos que eu falei, em minha opinião. Um veículo de informação, de estudo, tudo bem. Agora, eu acho que faz as pessoas ficar longe, é tudo mais fácil fazer pelas redes sociais. Eu acho que está-se a perder essa proximidade entre as pessoas. A amizade, o companheirismo, o conhecimento, a distância é cada vez maior. E quando se dizia há 20 anos atrás que as reformas iam acabar, ainda vão pagando, mas também dizia-se que o mundo ia acabar,
é que está cada vez a ficar mais robotizado. A verdade é essa. E eu não sei até que ponto daqui a 150 anos vai haver o corpo humano. Provavelmente vão haver robôs aí a ser telecomandados, porque o ser humano, a pessoa, hoje cada vez mais é desvalorizada. E eu acho que as redes sociais vieram apagar um bocadinho aquilo que nós somos como pessoas, o contacto direto, o vizinho, o amigo, o colega. Eu acho que veio criar uma grande distância nessa relação pessoal entre o ser humano. Não sei se há mais alguma questão. Então, a última questão ali, faz favor, porque já estamos a passar o tempo. Certo? Só mais uma? Sim, está ali uma. Força. Bom dia. Está bem documentado. Sim, Pronto, em relação à mensagem, eu tento ser coerente, eu não passo uma para dentro, outra para fora. Eu tento proteger os atletas, não os expor individualmente, porque também aprendi e cresci com isso, se calhar no passado já pus, mas sou verdadeiro aquilo que lhes digo, eu digo para fora também. Posso dizer de uma forma diferente, que era aquela intensidade ou agressividade que chamava, com eles mais a peito e depois para fora mais suave. Na outra vertente, eu sou mesmo assim. Eu tropeço com os jogadores quando não estou no trabalho. Agora, é aquilo que eles sabem da minha pessoa. Ali nos hora e meia, hora e 40, hora e 10, é para trabalhar. Eu aqui sou o treinador, vocês são os jogadores. Vamos almoçar. Eu aqui sou pior do que vocês. Sou igual a vós, não me tratem por treinador. Se tiver que ir ao casino com eles, vou. Se tiver que sair de gatas com eles, saio. E sou uma pessoa normal, sou um ser humano que também gosta de viver. E eu acho que nós devemos saber estar e encontrar os espaços. Eu não sou aquela pessoa que tem a posição de treinador e estou aqui a valer dela. Eu sou uma pessoa normal, sou aquilo que estou a ser aqui. Com os meus atletas sou exatamente assim. Agora é preciso saber separar. Se eu estou a trabalhar, tem que haver rigor, disciplina, dedicação, empenho, compromisso. Quando estou fora, numa parte mais social, no convívio, sou igual a eles. Bebo uma cerveja, não gosto muito de cerveja. Prefiro vinho tinto, bebo um vinho tinto. Se for para jantar, bebemos uns copos, se for oportuno, e se o momento se proporcionar assim, houver espaço. Se tiver que sair com eles, saio. Se tiver que mandar umas alhadas para eles, mando. Mas sou igual a eles, exatamente igual. Não há nenhuma diferença nesse sentido. E pronto, estamos na parte mesmo final, o tempo expirou. Agradecer mais uma vez ao Ivo a disponibilidade de colaborar com a Confederação dos Treinadores e só isso, mais nada. Pronto. Obrigado. Muito obrigado. Tá. Espera, diz ela. Tem mais? E meia, depois cheio da fome, já tinha assistido a 2h30 do João, e em vez de chegarem com comer aqui, chegaram com livros. Eu se vou comer livros. É preciso alguma coisa mais? Com ou sem? Sem. Não,
Tem, depois o patrocinador vai... Não. Onde é que está a foto? Ali. Ah. Está? Está, obrigado. Então, vamos lá. Obrigado.